Você já se sentiu como se quanto mais orasse, mais distante de Deus ficasse? É como se cada súplica fosse engolida pelo vazio e no lugar de respostas sobrasse apenas o eco da frustração. E se eu te dissesse que o problema pode não estar na sua fé, mas na forma como você a entende? Parece contraditório, não é? Mas essa história vai te mostrar que, às vezes, a maior barreira entre você e a paz que tanto busca não está nas circunstâncias, está no medo disfarçado de devoção. Imagine dedicar sua vida inteira acreditando que, se você fizer tudo certo, a felicidade será garantida. Mas e quando as coisas dão errado? Quando a tristeza aperta e a superação parece impossível, o que fazer? É exatamente nesse momento que a verdadeira fé é colocada à prova. E não se trata de rezar mais forte ou ser melhor em acreditar. Trata-se de algo muito mais profundo, algo que ninguém te contou. Essa história de um simples urso e sua jornada vai revelar um segredo poderoso. A verdadeira fé não nasce do desespero, mas da confiança. E talvez seja justamente aí que você esteja tropeçando. Mas não se preocupe, porque ao final você vai entender como transformar suas orações em força real e encontrar a felicidade que parecia tão distante. Agora prepare-se. O que você está prestes a descobrir pode ser exatamente a inspiração que faltava para transformar a sua maneira de enxergar a fé. E quem sabe, mudar a sua vida para sempre. Em meio às sombras da floresta, uma mãe urso ensinava aos seus 2 filhotes algo que não se pode tocar, mas que sustenta até o coração mais cansado: a fé. Com palavras suaves e um olhar cheio de sabedoria, ela falava sobre Deus, não como um ser distante, mas como uma presença viva que caminha ao lado daqueles que creem. Para ela, fé era mais do que esperança. Era uma luz que guiava até nas noites mais escuras. E naquela lição simples, plantou sementes que, um dia, germinariam em caminhos bem diferentes. O filhote mais velho, com o coração cheio de responsabilidade, agarrou aquelas palavras como se fossem a única bússola em um mundo imprevisível. Para ele, acreditar significava se dedicar de corpo e alma, como se cada oração fosse uma prova de merecimento. Ele via na fé um compromisso inabalável, como se o próprio céu esperasse dele um esforço constante. E em cada sussurro de prece havia a esperança de colher felicidade e superar qualquer obstáculo que a vida ousasse colocar em seu caminho. Enquanto isso, o irmão mais novo ouvia com curiosidade, mas não com a mesma intensidade. Ele entendia a mensagem, sim, mas seu coração era mais livre, mais leve, como se já soubesse de alguma forma que a verdadeira fé não pesa, não exige sacrifícios incessantes. Ainda assim, naquele momento, as diferenças entre eles eram invisíveis, como um fio de seda prestes a ser tensionado pelo tempo. Ambos caminhavam lado a lado, cada um carregando uma percepção silenciosa sobre o que significava realmente acreditar. Mas a vida, ela sempre encontra um jeito de testar o que está no fundo da alma. E para o filhote mais velho, os dias de provação se aproximavam como nuvens escuras no horizonte. Seria ali, no fogo das adversidades, que ele descobriria que nem toda fé vem da rigidez das orações, e que às vezes as respostas não se revelam da forma que esperamos. O tempo passou, e as primeiras provações surgiram como um vendaval inesperado. O urso mais velho, tão dedicado em sua fé, deparou-se com um incêndio devastador que consumiu parte da floresta, deixando um rastro de destruição e tristeza. Cada oração parecia ser engolida pelo silêncio do céu, como se suas súplicas fossem meras folhas ao vento. A frustração crescia como um espinho invisível, perfurando lentamente sua autoestima. Afinal, como manter a fé firme quando tudo ao redor desmorona? Com o fogo vieram dias de escassez. A terra, antes generosa, agora oferecia pouco.
Frutos murchavam e riachos secavam. O urso, em seu esforço desesperado, orava com mais intensidade, acreditando que, se dedicasse ainda mais, seria recompensado com felicidade e alívio. Mas a realidade parecia zombar de sua devoção. E em meio à fome e ao cansaço, ele começou a se perguntar: de que serve tanta fé se nada muda? A frustração logo se transformou em um peso amargo. Cada olhar de compaixão de outros animais parecia uma ferida aberta. Ele começou a rejeitar aqueles que não compartilhavam de sua mesma dedicação, julgando-os como menos merecedores. A tristeza, silenciosa e cruel, se infiltrava em seu coração, e o medo de que sua fé fosse em vão se tornava uma sombra constante. Era como se, quanto mais ele orasse, mais distante de Deus ele se sentisse. E assim, perdido em sua própria luta interna, o urso mais velho se viu em um labirinto de dúvida e solidão. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir, e ela viria de onde ele menos esperava. De seu próprio irmão, cuja paz e serenidade pareciam desafiar tudo o que ele acreditava sobre fé e superação. Consumido pela dúvida e pela tristeza, o urso mais velho decidiu buscar aquele que, em tempos passados, parecia enxergar a vida de maneira tão simples: seu irmão mais novo. Carregando o peso das frustrações no peito, ele foi em busca de conforto, esperando encontrar alguém que também tivesse se rendido às dificuldades da vida. No entanto, o que encontrou foi o oposto. O irmão vivia em paz, cercado por abundância e serenidade, como se o caos do mundo nunca o tivesse tocado. Essa cena deixou o urso mais velho desconcertado. Como alguém que não seguia as mesmas orações rigorosas, que não se entregava à fé com tanta devoção, podia viver com tanta felicidade? A resposta não parecia justa, e a inveja, sutil e silenciosa, começou a se infiltrar em seus pensamentos. A paz do irmão mais novo, ao invés de confortá-lo, incomodava. Era como se cada gesto tranquilo do irmão fosse um lembrete doloroso de sua própria luta não correspondida. Confuso e inquieto, ele não conseguia aceitar o que via. Se fé era o caminho certo, por que ele sofria enquanto o irmão prosperava sem tanto esforço? Essa contradição se tornava um espelho de tudo o que ele temia. Talvez sua fé não fosse tão forte quanto imaginava. A autoestima, já fragilizada, se despedaçava um pouco mais, mergulhando-o em um turbilhão de dúvidas que ecoavam em cada canto de sua mente. Mas em meio a essa confusão, surgiu um pensamento inesperado. Talvez sua mãe, aquela que havia plantado as primeiras sementes da fé, tivesse uma resposta. E com o coração pesado, ele decidiu procurá-la, não em busca de consolo, mas de um entendimento mais profundo, que pudesse finalmente trazer paz para sua alma tão cansada. A mãe urso, com sua presença serena e olhar cheio de sabedoria, escutou atentamente o desabafo do filho mais velho. Ela não o julgou, nem questionou sua tristeza. Em vez disso, falou com a calma de quem entende as dores silenciosas da alma. Explicou que a verdadeira fé não é uma moeda de troca. Não se trata de rezar esperando recompensas imediatas. A fé verdadeira é confiar no plano de Deus, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando ao redor. Suas palavras penetraram fundo no coração do filho, como um bálsamo para as feridas invisíveis que ele carregava. Ela falou sobre o medo disfarçado de devoção, aquela falsa crença de que orar incessantemente garantiria proteção contra as dificuldades. Fé não é sobre se blindar do sofrimento, disse ela, mas sobre encontrar paz no meio da tempestade. E naquele instante, ele percebeu que talvez nunca tivesse realmente confiado. Apenas tentava controlar o incontrolável. O urso mais velho começou a enxergar sua jornada sob uma nova luz. Todas as suas orações não vinham de confiança, mas de desespero. Ele não falava com Deus por fé, mas por medo de perder.
medo de não ser ouvido, medo de falhar. E essa revelação o atingiu como uma onda silenciosa, trazendo uma mistura de alívio e tristeza. Era doloroso admitir, mas necessário para se libertar daquela prisão interna. Ali, diante de sua mãe, ele entendeu. Fé verdadeira não exige garantias. Ela nasce da confiança em um propósito maior, mesmo quando o caminho parece escuro. E, com essa nova compreensão, ele sentiu um fio de esperança se acender dentro de si. Não porque os problemas haviam desaparecido, mas porque finalmente ele estava pronto para enfrentá-los com um coração livre de medo. Agora pare e reflita. Quantas vezes sua fé foi, na verdade, um escudo de medo disfarçado? Quantas orações você fez esperando resultados imediatos, como se Deus precisasse provar algo para você? A verdadeira superação não vem de exigir respostas, mas de confiar no tempo certo, mesmo quando tudo parece perdido. E acredite, essa confiança pode ser a chave para restaurar sua autoestima, curar a tristeza e abrir as portas da felicidade que você tanto busca. E se, em vez de pedir, você começasse a agradecer pelo que ainda não vê, mas acredita que virá, isso muda tudo. A fé não é uma troca, é um ato de coragem. Agora, a grande pergunta é: você está pronto para abandonar o medo e confiar de verdade? Está disposto a dar esse passo de fé, mesmo quando o caminho parecer incerto? Eu quero saber, o que mais tocou você nessa história? Em que momento percebeu que talvez estivesse carregando uma visão equivocada sobre a fé? Comente aqui embaixo. Sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa. E se essa mensagem mexeu com você, não perca a chance de continuar essa jornada. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha aprender mais sobre superação, autoestima e a verdadeira felicidade. A transformação que você procura pode começar agora, e eu estarei aqui para caminhar ao seu lado.